segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por gentileza, vocês podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, querido povo santo de Deus, não custa lembrar que todos nós estamos vivendo um tempo de reavivar a nossa fé. Fé esta que vai ser confirmada no dia que estivermos celebrando o Pentecostes da Igreja, no dia que o Espírito Santo, com unção, vai fortalecer e confirmar-nos como membros dessa Igreja, filhos e filhas de Deus. Não basta lembrar que ao longo desses 50 dias do tempo da Páscoa, é um tempo que todos nós deveríamos nos esforçarmos para aprofundar a nossa fé e a nossa vida em Deus. Eu sei que no dia a dia, na correria, nos muitos afazeres, eu sei que nas nossas preocupações, às vezes nós preferimos isso, deixamos isso de lado. Mas não deveríamos, queridos irmãos e irmãs. Todos nós deveríamos aprofundar a nossa fé para que nós pudéssemos fazer uma verdadeira e autêntica experiência com Deus. Onde, Padre Rafael? Na nossa vida, no nosso dia a dia, na condição de vida que eu estou vivendo, no ambiente da qual eu faço parte, seja o ambiente familiar, seja o ambiente profissional, a sua vida profissional, seja os ambientes de lazer, seja o ambiente da igreja. E hoje, queridos irmãos e irmãs, eu queria trabalhar com vocês, não quero trabalhar com vocês, essa dimensão da eclesia. Sabe o que significa essa palavra grega? Eclesia significa igreja. E quando a palavra de Deus nos fala da igreja, ela não está se referindo a um prédio, a um templo.
pequeno, médio, grande, distante, próximo, insignificante, escondido no meio do mato, ou suntuoso numa grande cidade do nosso mundo. Quando a palavra de Deus nos fala de igreja, ela está falando de todos nós, queridos irmãos e irmãs. Fazendo uma referência, segundo a leitura, que Cristo, Ele é a pedra viva, a pedra angular, a pedra eficaz. E nós somos membros dessa igreja como pedras vivas. Nós construímos essa igreja, evidentemente, no mundo, com a nossa presença, com o nosso testemunho. Então, cada um individualmente deveria se perguntar se eu tenho sido testemunha dessa igreja. Aqui, queridos irmãos e irmãs, nós não estamos nos referindo simplesmente a denominações de igreja. Eu sou católico, eu sou luterano, eu sou anglicano, eu sou metodista, eu sou assembleano, eu sou da Universal, da Deus e Amor, da Sara. Nós não estamos falando de casas. Nós estamos falando de uma postura de ser igreja. E a igreja, queridos irmãos e irmãs, aqui nós deveríamos entender que a centralidade da igreja está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental. Ele diz assim a Pedro: Pedro, tu és Petras, tu és uma rocha, e sobre ti eu edifico a minha igreja. Então, a igreja, queridos irmãos e irmãs, ela não é nossa. Nós somos membros dessa igreja. Por isso que nós podemos afirmar que não existe donos na igreja. Apesar que, no meio da travessia de alguns, acho que são donos da igreja, né? Acho que mandam na igreja. Isso não é uma postura eclesiológica. Nós somos membros da igreja. Cada um, doando-se um pouco de si, vai fazer com que essa igreja fortaleça, para que o Cristo seja honrado, amado e adorado. Essa é a nossa missão como igreja. É a igreja daqueles que bebem da própria ternura que brota do coração de Jesus. Assim, cada um de nós deveríamos entender: eu sou católico porque na igreja católica eu me encontro, nas celebrações do me encontro, mas eu vou lá por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos indo por causa dele. Tanto Padre quanto vocês fazemos parte dessa igreja, somos membros dessa igreja. Eu, como presbítero, eu presido a celebração, mas cada um de vocês que estão aqui são importantes para a igreja de Cristo. Não existe uma pessoa mais importante que outra. Exercem ministérios e funções diferentes. Isso a gente deveria entender, para a gente conseguir compreender o mistério da igreja. Então ela não é, queridos irmãos, e você não é membro da igreja só quando você quer. Você é membro da igreja aonde você está. Aonde você está. Tempos atrás, nos carros, tinha um slogan escrito assim: sou feliz por ser católico. Mas nada disso é comigo. Vive. É católico, porque às vezes no mundo crente, quando eu falo crente, eu estou falando somente das igrejas separadas. No mundo crente, parece que ser católico tem um estereótipo daquele que pode fazer tudo. Laissez-faire, pode fazer tudo. E não é bem isso. Ser católico é ter uma identidade. E quem é, de onde vem, de onde emana a santidade que todos nós buscamos e procuramos? De onde? De Jesus. Ele deve ser sempre a nossa
todas a centralidade é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa dele. Nós viemos aqui para ouvir a sua palavra, nós viemos aqui para comungar do teu corpo, do teu sangue. Esta é a visão da igreja. Agora, rapidamente, entrando na liturgia, senão a gente não entra aqui, né? Entrando na liturgia, vocês viram que literalmente começa assim: naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado. A igreja católica, ela é muito grande, mas é muito grande. Aí alguém fala assim: eles estão crescendo. Chatas, aborrecidas. Aí diz que o número crescia e começou a acontecer ali na igreja primitiva, dos Atos dos Apóstolos, começou a ter divergências. Os gregos, eles falavam que as suas viúvas não estavam sendo servidas como as viúvas do povo hebreu. Isso não pode acontecer numa igreja. Queridos irmãos e irmãs, é inconcebível. Vocês vão falar assim: Padre Rafael, mas isso acontece, o Senhor é que não sabe. Isso acontece. Estou dizendo que não deve acontecer isso. Dentro da igreja de Cristo, não deve haver vantagens, não deve haver pessoas que são melhores e mais bem assistidas do que os outros, pessoas que tenham vantagem sobre os outros, pessoas que querem dar sempre um jeitinho brasileiro para resolver as coisas. Na igreja de Cristo, todos nós somos irmãos. Tudo é para todos. Sabe qual é a referência, queridos irmãos e irmãs? A referência mais clara que da igreja todos nós somos irmãos é quando nós olhamos para aquela mesa lá. Aquela mesa lá, todos partiram do mesmo pão. Não tem assim: você pode mais do que o outro. Todos nós partilhamos do mesmo pão, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Aqui dentro da igreja você pode ter mais poder, você pode ter mais bens, você pode ter mais riqueza, você pode ser uma pessoa mais simples, uma pessoa mais necessitada. Mas aqui todos deveriam ser igual. E quem é que deve zelar por isso? O padre, o diácono, o bispo, as lideranças. Nós deveríamos zelar por isso. E diz a leitura ali que os apóstolos se reuniram e chegaram à conclusão: é melhor escolher os outros para ajudar no serviço da caridade. Está escrito aí nos Atos dos Apóstolos. Para que nós fiquemos com as nossas orações e o anúncio da palavra. Queridos irmãos e irmãs, não tem como conceber a igreja de Cristo sem a presença de todos. Eu não faço tudo sozinho. Imagine se eu chegasse aqui e falasse assim para os ministros: vocês podem tirar o jaleco e se mistura comigo, pode deixar que hoje eu vou servir a comunhão sozinho. Não precisa de mim. Imagine se nós não vamos sair daqui para fazer as horas de manhã. Então, quando tem irmãos que se colocam à disposição para servir como ministério, como leitores, mas isso tem que ouvir eu fazer a primeira leitura do Salmo, a segunda leitura das preces. Imagine se eu tivesse que, aí eu ia passar o tempo, tivesse que cantar todos os cantos. Imagine se eu tivesse que acolher vocês, eu ia chegar aqui, acolher um por um, depois voltar pelo avô do padre, a conversa.
Isso não pode ter diferença de pessoas, fazer acepção. Um é melhor do que o outro. Essa igreja não é a igreja de Cristo. Não é. Se alguns acham que pode ser assim, estão errados. A igreja de Cristo é uma igreja que acolhe a todos, serve a todos, orienta a todos, ensina, exorta, porque nós somos pedras vivas. E nosso Senhor, queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho quer dizer assim: não perturbeis os vossos corações. O que Jesus está dizendo? Que a gente não precisa ficar triste, angustiado, cansaroso, nervoso, inquieto. Você pode falar numa época difícil, né? Eu sou um pouco estressado, eu sou um pouco deprimido, eu sou ansioso demais, eu quero as coisas para ontem. Nosso Senhor quer não perturbar o coração, é não deixar que essas preocupações te tirem daquilo que é mais importante. Aí você pergunta, mas o que eu vou fazer? Aí ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que nós precisamos, Ele é para nós. Ele é. Nós queremos viver na segurança. Ele é o caminho. A gente tem que tomar conta disso. A gente não precisa de outros caminhos. Nós não precisamos de encruzilhadas. Nós não precisamos de atalhos. A gente precisa é acolher. Jesus é o caminho. E o caminho que me leva para a verdade, o caminho que nos leva para a vida. Coisa que Pilatos não entendeu. Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? A verdade estava diante dele. E ele não compreendeu. Às vezes, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor se apresenta a nós e nós não compreendemos. Então, um pouquinho daquilo que nós podemos dizer que é a igreja de Deus. A igreja. Quando nós vamos celebrar o Pentecostes, lá no dia 24 de maio, quando a gente pedir que o Espírito Santo derrame sobre nós os seus dons, que todos nós estejamos preparados. Querido irmão e irmã, é deixar que Deus conduza a nossa vida. Às vezes nós confrontamos a verdade quando a gente quer viver a vida do nosso jeito. A verdade é Cristo. A vida é Cristo. E a gente não precisa, tem gente que precisa ver aos Tomés, né? Ver e tocar para crer. Jesus falou assim: quem me vê, vê o Pai. Então, se você faz a experiência de Jesus na sua vida, você faz a experiência de Deus. Amém, gente? Amém. Vamos aos poucos compreender. Eu faço parte dessa igreja. Por mais errada que ela seja, eu faço parte dessa igreja. Vamos juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai,